Eu sou Marcelo Barandier, o nome do meu canal é Canal do Barandier. Eu vou falar sobre a Rainha do Céu, Apocalipse 12, mas antes de começar a dissertar sobre esse texto, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem um like, sinal de positivo ou negativo, e clique no sininho para quando tiver uma nova publicação, vocês sejam notificados. Meus queridos, acontece o seguinte, vamos direto ao simbolismo, porque esse texto é um pouco grande, mas não dá para falar muita coisa. A Rainha do Céu, ela foi vista num grande sinal por João. E o que é que João viu, o que escreveu o livro de Apocalipse? Ele viu uma Rainha do Céu, vestida de sol, sol da justiça, né, a justiça de Deus. Esse sol aí é o sol da justiça de Deus, com 12 estrelas sobre a cabeça, que representa a sã doutrina que os 12 apóstolos deixaram descritos na Bíblia, a qual não devemos acrescentar nem tirar nada. E essa Rainha do Céu é chamada de Igreja Fiel, porque ela realmente está alicerçada naquilo que os 12 apóstolos deixaram como dito cristão, né, e suas doutrinas. E ela está com os pés na lua, porque a lua sempre foi símbolo do período noturno. E essa igreja fiel, ela está com os pés na lua, porque ela está no período de escuridão espiritual. Quer dizer, nesse período que nós estamos atravessando. Ela está com os pés no mundo e o mundo está no período de escuridão espiritual. Por quê? Porque as pessoas não creem muito mais que Jesus virá, não creem que vai separar o joio do trigo, não creem que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus não é agora. Nem não adianta dizer, o melhor de Deus está por vir na tua vida. Não faça isso, não. O melhor de Deus virá quando separar o joio do trigo e quando Jerusalém virar a capital de Israel, construir o terceiro templo. E dentro do terceiro templo, o anticristo senta lá depois de ter feito paz entre árabe e judeu, querer ser adorado pelos judeus, e os judeus não vão adorá-lo, ele vai instigar as nações contra Israel, e instigando as nações contra Israel, né, Jesus virá para defender Israel. Né? E é por isso que ele regerá a terra com vara de ferro, porque ele é um varão de guerra. E ele vai matar o oitavo rei, que é um grande líder religioso, mas tem o espírito do dragão. Quando isso acontecer, o mal sai da terra, aí sim o melhor de Deus virá para todos nós no coletivo. Virá para todos nós no coletivo, porque nós veremos novos céus e nova terra. Vou dar um exemplo aqui muito simplesinho, porque a grandeza das coisas que Deus fará para nossas vidas é imensa e é incomensurável. Então, para explicar uma coisa que é tão magnífica, tão gratificante, que nós, homens, não temos palavra para explicar o que a glória de Deus pode fazer por nós. Mas vou dar um pequeno exemplo. Suponhamos que moremos numa cidade pequena. Você deixa a bicicleta ali, ninguém rouba. Você deixa o carro do vidro aberto, ninguém rouba. Mas também lá todo mundo conhece todo mundo, a cidade é pequena. Aqui será uma cidade grande, mas será mais ou menos nesse sistema, que ninguém vai roubar nada, porque o mal não vai estar mais sobre a terra. Você vai poder deixar carro aberto, dinheiro no carro, não tem problema nenhum, porque ninguém vai pegar nada, porque o mal não estará mais sobre a terra. Mas vamos voltar à situação. Então, nesse período de escuridão espiritual pelo qual o mundo passa, o papel fundamental da igreja fiel, porque existem duas igrejas. Para Deus não existem várias denominações. Existem duas igrejas, a igreja fiel e a igreja infiel. A igreja infiel é aquela que acrescenta muito fermento no evangelho e prega o evangelho distorcido. Mas devemos ver o seguinte, aquela igreja, mesmo que ela pregue, né, um evangelho distorcido, ali dentro daquela igreja tem muitos cristãos verdadeiros, né? Em qualquer denominação, Então, essas pessoas que são cristãos verdadeiros, né, são exatamente as que pertencem à igreja fiel. E os que pertencem à igreja infiel são aquelas pessoas que querem só a bênção, não querem o abençoador. Um exemplo prático, até meio esdrúxulo, mas talvez sirva para um melhor entendimento. Vocês vão dizer assim, eu digo assim, vai lá em casa, ô fulano, vai lá em casa. Pô, Marcelo, não estou podendo ir não, sem tempo, coisa e tal, tu nunca mais apareceu.
Ah, que pena, eu ia te chamar para um churrasco no sábado. Mas, pô, você não pode ir, então paciência. Ah, vai ter churrasco? Vai. Ah, então eu vou desmarcar o que eu tinha marcado e eu vou lá sim. Eu vou aparecer lá, pode contar comigo. Quer dizer, se não tivesse churrasco, ele não quer a minha presença. Mas como tem churrasco, a minha presença passa a valer para ele. É como a pessoa, se tiver o milagre de Deus esperando por ele na igreja, ou for anunciado que é dia de milagre, grande coisa e tal, aí ele vai, que ele quer o abençoador. Mas ele não quer o abençoador, ele quer a bênção. Então, aquele que quer o abençoador, né, esse é o cristão verdadeiro que pertence à igreja fiel. E é uma igreja que vai ter que se esconder do anticristo, porque o anticristo vai perseguir a igreja fiel. Inclusive, ele vai dizer uma coisa que é muito simples. Eu estou falando para vocês aqui nesse vídeo, que diz assim: a rainha do céu trará à luz um varão que regerá a terra com vara de ferro e extirpará toda alma que pecar. Quer dizer, toda alma que fizer do pecado uma profissão será eliminado, lançado no lago de fogo. Então, o que quer dizer isso? Né? Essas pessoas corruptas, ladrões que fazem leis injustas, que oprimem o povo de Deus, enfim, tudo aquilo que deixa Deus aborrecido. Todas aquelas práticas que não são práticas cristãs, que deixam Deus aborrecido, serão lançados no lago de fogo. Aí, o anticristo, certamente dizendo que é Deus, ele vai dizer o seguinte: esses cristãos, eles são loucos. Esses protestantes, eles estão arrastando pessoas de todas as igrejas, inclusive da minha amada igreja, da igreja que eu deixei na terra, porque eu sou Deus, né? Isso daí, amigos, preste bem atenção. Ele vai usar a palavra de Deus, que é força contra força, usar a palavra de Deus para ter um argumento forte contra nós que pregaremos um Jesus que vem como Senhor da guerra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dizendo o seguinte: esses cristãos são loucos, Jesus é amor, é bondade. Vocês acham que eu mandaria, como Deus mandaria meu filho vir aqui extirpar toda a alma que pecar, jogar gente no lago de fogo? Isso não existe, lago de fogo, isso é bobagem, né? E eu não faria uma coisa dessa, porque acontece o seguinte, né? Eu sou amor, meu filho é amor, então ele não vai matar ninguém, não vai extirpar. Extirpar é matar, ele não vai matar ninguém. Esse pessoal ficou louco, estão achando que Deus é perverso e vingativo, que vai matar todo mundo. Mas espera aí, meus amigos, ele não está dizendo que vai matar todo mundo, não. Ele disse que vai extirpar toda alma que pecar. São aquelas pessoas que, de fato, fazem do pecado profissão. Porque isso já aconteceu no passado, no dilúvio, vários povos foram eliminados da face da terra, porque foram conclamados a seguir Deus, em vez de adorarem o Deus Sol, foram conclamados a seguir ao Deus de Israel, mas não deram ouvido. Só o judeu deu ouvido, e permanecem até hoje. Os amalequitas, amoritas, jebuseus, separatistas, amorreus e papapá, toda aquela raça desapareceram da face da terra como Deus tinha profetizado, e aconteceu. Enfim, então nós sabemos que ela vai enfrentar o dragão, que tem 7 cabeças. As 7 cabeças são os 7 reis, que começa a contar a partir do Concílio de Latrão, feito de Benito Mussolini com o Papa Pio XI. Né? Então, são 8 reis, na verdade, mas são contados 7 porque ali não está falando de pessoa física, está falando de espírito. Então, do Pio XI ao Bento XVI, são 7 reis. E diz, e o 8º, que é o Papa Francisco, será um dos que já foram. Ele, sendo um dos que já foram, ele tem o mesmo espírito do 6º. Por isso que ele não entra na conta dos 7. Ele é o 8º, mas ele não entra na conta dos 7. Ele fica dentro dos 7. Porque ele diz assim: no fim dos tempos se levantará o filho da perdição, que blasfemará contra o Altíssimo, enganará muitos e muitos o seguirão. E ele será um dos que já foram. Ele será um dos que já foram. E o que já foram, que se refere, que diz assim: são 7 reis, 5 caíram. Caí a morrer. Primeiro a cair Pio XI, quinto a cair João Paulo I, o 6º já existe João Paulo II, o 7º vai durar um pouco de tempo, e o 8º será um dos que já foram. Quer dizer, dos 7 sobrou só um, que é o 6º, então, e é a perdição, e o 8º é o filho da perdição. Então, o 8º tem o espírito da perdição, que é o do 6º rei, que é justamente
João Paulo II, que diz que o número da besta é número de homem, que foi ferido de morte, e tendo ele o nome escrito em latim, que é um idioma alfanumérico, que dá para transformar as letras cabíveis em número, escreve Ioannis Papilavos II, conclusão, dá o 666. E assim sendo, ele foi ferido de morte. Diz a chaga da besta, que foi ferida de morte, curou e o mundo se maravilhou. Ele, de fato, foi ferido de morte, desceu ao sepulcro, mas logo voltou à vida e o mundo se maravilhou. Inclusive, ele foi no presídio perdoar a pessoa que fez a chaga nele, né? Só que, infelizmente, aquela pessoa que aceitou a bênção dele foi para o inferno, porque o simples vislumbrar da besta, que é o querubim que caiu do céu, mandou o homem para o inferno. Então, essa igreja, né, que é essa rainha do céu vestida de sol, que é o sol da justiça, que trará à luz um varão que o mundo não conhece. O mundo conhece Jesus, que dá outra face, né? Mas a igreja fiel, que busca o Senhor e entra nos mistérios de Deus, sabe o seguinte, né? Que Jesus deu a outra face, e quando ele voltar, ele não vai dar outra face, porque quando ele veio no passado, ele veio como advogado, e agora ele vem como juiz. E como juiz, ele vai julgar a terra, que é o período da lei, representado pela vara de ferro, como também é o do Apocalipse 19, a língua como espada, que também é símbolo da lei. Então, essa igreja fiel vai pregar esse Jesus que não dá outra face, e alertar o povo de que o inimigo, que é o anticristo, que ele vai usar a palavra de Deus, ele vai usar a própria palavra de Deus para confirmar que essa igreja é formada por loucos que estão perdidos na terra sem pastor. Por que sem pastor? Porque são pessoas que estão pregando o evangelho aqui e ali, né? Fugindo do inimigo, fugindo da perseguição, que vão dizer, esses crentes tudo doido, são loucos. Eles piraram, eles ficaram fanáticos, e agora não sabem nem mais o que fazem. São como loucos que andam sem pastor e tal. Ele vai usar a palavra de Deus contra nós. Irmãos, aquele abraço, né? Eu espero que eu tenha sido claro e objetivo. Essa rainha do céu está com os pés na lua, só recapitulando, está com os pés na lua, que é um período de escuridão espiritual, que aqueles que pregam esse evangelho verdadeiro, não estão no período de escuridão espiritual. Mas o povo, do modo geral, eles estão no período de escuridão espiritual representado pela lua, né? E essa rainha do céu é a noiva de Cristo, né? Que vai passar pela grande tribulação. É a noiva de Cristo, a igreja fiel, que vai passar pela grande tribulação. E também será perseguida pelo anticristo. E tem 12 estrelas sobre a cabeça, que é a doutrina, a doutrina dos 12 apóstolos, o qual serve de alicerce para a pregação do evangelho verdadeiro. Aquele abraço. Não se esqueça de deixar um likezinho aí, positivo ou negativo, conforme vocês quiserem. Se vocês entenderem que essa palavra é uma advertência para os próximos tempos, que Jesus está bem próximo de chegar, está dependendo de Jerusalém virar, ser sacramentada como capital de Israel e depois construir o terceiro templo, enfim. Aí vocês passem isso adiante, compartilhem. Só mais uma parte aqui, rapidamente. Os diademas representam o poder político, econômico e religioso, né? E os 10 chifres representam que nesse período ele já vai ser um líder mundial, um líder religioso e também um líder econômico. Como assim? Né? Porque a Terra vai ser dividida em 10 blocos econômicos. ALCA, Mercosul, União Europeia, União Asiática, os chifres representam os 10 blocos econômicos, o qual, ele sendo líder mundial, ele vai comandar a economia do mundo e vai comandar o ecumenismo, sendo um único líder religioso. Aquele abraço, e espero que vocês compartilhem e que esclareçam outras pessoas a respeito disso.